Certamente você já leu na Bíblia ou já ouviu falar, alguém contar, a parábola do filho pródigo. É uma parábola muito conhecida que foi contada pelo Senhor Jesus. Em que consiste a parábola do filho pródigo? Consiste na história de um homem que tinha 2 filhos. E o mais moço desses filhos chegou ao pai certa feita e disse que ele queria a parte dos bens que lhe cabia. E ele estava cansado daquela vida, da rotina do dia a dia, da vida com o pai e com seu irmão. E que ele queria experimentar agora uma vida nova, uma vida diferente, longe daquele lugar, daquele cenário tão conhecido. E o pai prontamente atendeu aquele jovem. E nós podemos imaginar com a tristeza que havia no coração daquele homem, ao atender um pedido tão triste daquele rapaz. Aquele homem, aquele rapaz, ele sai agora, deixa o seu pai, deixa a sua família, ele deixa o seu irmão, deixa todo aquele cenário, deixa toda aquela estrutura familiar e ele parte agora para uma outra cidade. Leva consigo muitos bens, muito dinheiro, e ali diz a parábola que ele gasta tudo aquilo que ele havia levado. O tempo passou e ele gastou tudo aquilo que ele tinha. E ele passou por uma crise muito grande. O país onde ele estava enfrentou problemas seríssimos e aquele rapaz então também passou a ter problemas. O seu dinheiro foi embora, os seus amigos foram embora e agora ele não tinha mais onde morar. E ele não tinha nem mesmo o que comer. Ele desejou até mesmo comer comida que os porcos comiam e isso lhe foi negado também. E naquele momento, diz o texto bíblico lá em Lucas, no capítulo 15, onde essa parábola está registrada, que aquele jovem caiu em si. E a partir daquele momento que aquele jovem cai em si, a sua vida, ela então ganha novos contornos, nova dimensão. Tudo passa a ser diferente a partir do momento que aquele jovem caiu em si. Cair em si é algo extremamente importante. Nós precisamos muitas vezes parar para pensar e refletir que muitas das nossas atitudes, ou mesmo a vida que nós estamos levando, é algo que parece que são atitudes tomadas e uma vida tomada por pessoas que não estão refletindo perfeitamente naquilo que está fazendo. Aquele jovem parou para pensar, ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele para refletir acerca do caráter do pai. Ele lembra do pai, ele lembra da maneira com que o pai tratava até mesmo os seus empregados. Ele chegou a sentir saudade daquele pai e ele percebeu o quanto aquele pai era importante para ele. E agora ele estava distante daquele homem e o seu coração se encheu de uma saudade muito grande ao saber que o seu pai era um homem digno, que o seu pai era um homem de um caráter ilibado. Mas não somente isso. Quando ele cai em si, ele não somente reflete agora sobre o caráter do pai, não somente ele pensa no pai, mas agora ele passa a perceber a sua própria falha. Ele olha para si mesmo e ele percebe o quão indigno ele era. E ele percebeu o que ele estava fazendo, a gravidade do seu pecado, a gravidade da decisão que ele havia tomado. Foi justamente no momento que ele cai em si, que ele toma pé da sua própria situação. Mas não somente isso, quando ele cai em si, não somente ele para pensar sobre o caráter do pai, ele não somente pensa na sua própria indignidade, no seu pecado, mas aquele jovem, ele toma uma grande decisão. Ele resolve buscar o perdão daquele a quem ele havia ofendido. Ele resolve buscar a reconciliação e a partir daí todas as suas ações e as suas atitudes foram no sentido de voltar-se para aquele que ele havia abandonado. Isso para nós traz uma grande lição, porque temos nos afastado daquele que tanto nos ama, o nosso Pai eterno. É preciso pensar, é preciso refletir, reconhecer as nossas próprias falhas, reconhecer o nosso próprio pecado e nos voltar para os braços daquele que nos aguarda
com os braços abertos. Precisamos conhecer as nossas falhas e pecados e buscar o perdão daquele que pode nos perdoar e daquele que pode nos garantir a comunhão com Ele e, portanto, a vida eterna. Que a bênção de Deus te alcance, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua vida e sobre a vida da tua família. Volta para Deus. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande